Olá pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e também para a sua família. Nesta semana que nós estamos aqui iniciando, hoje segunda-feira, Deus seja louvado pela nossa vida a cada dia. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica nesta oportunidade. E nesta semana aqui de reflexão, nós estamos aqui trazendo aqui um assunto aqui muito importante e de grande relevância para a nossa vida cristã, a nossa vida de fé e de esperança na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa reflexão nesta semana, nós vamos estar falando sobre a cristologia, nós vamos estar falando aqui sobre a doutrina de Cristo. É um assunto realmente de grande importância para a nossa vida, para o nosso conhecimento também, estar conhecendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro desta disciplina da cristologia, a doutrina de Cristo. E nós queremos começar com uma reflexão, com uma temática nesta manhã sobre a pré-existência eterna de Jesus. É isso que nós queremos estar abordando hoje na nossa reflexão, a pré-existência de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus, Ele também é eterno. A Bíblia nos mostra, nos fala que Jesus também Ele é eterno, a sua pré-existência eterna, ela é fiel e verdadeira. Então, trazendo aqui esta temática de hoje sobre a pré-existência eterna de Jesus, assim como Deus é eterno, Jesus também é eterno. Olha que coisa extraordinária. Assim como Deus é eterno, Jesus também é eterno. Isso é fantástico, isso é extraordinário demais para a nossa vida cristã. Sabemos que Jesus, Ele veio ao mundo e morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. E a nossa reflexão nesta manhã sobre a pré-existência eterna de Jesus, nós temos aqui algumas referências bíblicas importantes demais, muito importante e fiéis também, relacionado à pré-existência eterna de Jesus. Assim como Deus é eterno, Jesus também é eterno, é eterno. O Espírito Santo também é eterno. No Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o verbo aqui no grego é a palavra, Então, está sendo categórico aqui, João escrevendo a respeito de Jesus e trazendo aqui a pré-existência eterna de Jesus. No princípio
era o Verbo. A Bíblia está afirmando, era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o que é o Verbo? É a palavra. Então, ele estava no princípio. E no princípio, no começo, no início, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Então veja que as referências bíblicas, elas são categóricas e fiéis, aqui provando a pré-existência de Jesus. Jesus não existiu depois de Deus, não. Jesus não veio a existir quando foi feito a criação do homem no jardim do Éden. Não. Jesus, ele era antes de todas as coisas. Isso é fantástico, é extraordinário. Que nem na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo está dizendo que ele é antes de todas as coisas, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2. E antes que o mundo existisse, possuía glória junto com o Pai. Olha só, João escrevendo, antes que o mundo, os seus elementos, as coisas, antes de todas as coisas viesse a existir, viesse a ser feito, a ser criado, Jesus já estava junto do Pai. Então, a pré-existência eterna de Jesus, ela é confirmada na santa e poderosa palavra. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Ele já estava junto com o Pai antes das coisas viessem a existir. Jesus já estava lá. Então, não dá para negar a existência, a pré-existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem várias correntes de pensamentos teológico ou filosófico que negam a pré-existência de Jesus. Mas nós acreditamos na doce e fiel palavra de Deus, que ela é categória disso. Ainda diz aqui, Jesus mesmo se revelou que ele era antes de Abraão, naquele discurso que Jesus estava dando ali entre os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, aqui é prova. Esse verso aqui de João, capítulo 8, versículo 58, é uma prova real. Ele mesmo está falando. Ele mesmo está falando da sua pré-existência. É o próprio Jesus que está falando. Ele está falando aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus aqui está se declarando, afirmando da sua pré-existência. Então, dentro da cristologia, da doutrina de Cristo, nós aprendemos sobre a pré-existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é fantástico isso, que Jesus, ele é realmente eterno e ele vive também para todo sempre. Antes da fundação do mundo,
Jesus planejou junto com o seu Pai, com Deus, a salvação da humanidade. Então, o projeto da salvação, o plano da salvação, teve este planejamento e Jesus estava lá, participando também desse plano da salvação, para salvar a humanidade. Jesus estava presente, ele se fez presente ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estavam lá. Este plano que foi feito, que antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto com o Pai a salvação da humanidade. E no livro de Apocalipse, no capítulo 15, verso 8, diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro quem? Jesus. Olha só, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus, ele participou, ele planejou junto com o Pai, com Deus, a salvação da humanidade. Então, a pré-existência eterna de Jesus, ela é real, não dá para negar a pré-existência de Jesus. E a palavra de Deus, ela tem inúmeras provas disso, a qual eu já citei aqui algumas, e tem outras provas disso, da sua pré-existência. Ele mesmo se declarou aos seus discípulos e àqueles que estavam ao seu redor, ouvindo seus discursos. Ele disse que antes de Abraão existisse, eu sou. É Jesus que está se declarando uma pessoa eterna, pré-existente. Aleluia. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então nós temos, assim como Deus é eterno, Jesus é eterno também. Que ele estava lá antes da fundação do mundo. Jesus planejou junto com Deus o Pai a salvação da humanidade. A salvação da humanidade, ela não foi planejada exclusivamente com Deus o Pai. Jesus participou desse plano de salvação. Houve ali uma reunião, um tratado, houve ali uma concordância dentro desse planejamento para a salvação da humanidade. Então, esta semana que nós estaremos aqui falando sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, vamos estar trazendo aqui algumas temáticas maravilhosas. Vamos estar trazendo aqui algumas temáticas realmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos alicerçar mais a nossa fé, nos vai trazer mais fé em Jesus, nos vai trazer mais esperança nele e nos vai trazer que nós o acreditamos mais nele, porque Jesus, ele não está morto. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. E a prova disso, Paulo diz que após a ressurreição de Jesus, ele foi visto com aproximadamente 500 irmãos. Então, realmente, a ressurreição de Jesus Cristo e a prova da sua existência é real. Então, dentro da presciência eterna de Jesus, nós temos, assim como Deus é eterno, Jesus também é eterno. E também nós ainda temos, antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto ao Pai a salvação da humanidade. Veja só como realmente a Bíblia vai mostrando, vai revelando a pessoa de Jesus Cristo na eternidade. E também Jesus participou da criação do mundo também. Isto também é importante demais. Para ele participar da criação do mundo, era necessário
ele ter a sua pré-existência eterna, senão ele não participaria da criação do mundo, senão ele não tinha participado. Então, para Jesus participar da criação do mundo, ele tinha que ser pré-existente, ou seja, tinha que ser eterno. Diz ainda que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, João capítulo 1, verso 3, aqui demonstrando a participação de Jesus Cristo sobre a criação do mundo. Isso é realmente fantástico e não dá realmente para negar essa pré-existência eterna dele, não dá para negar. Jesus participou da criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Imagine, pense em qualquer criação das coisas. Pense na natureza. Pense no mar, no céu, na terra, nos elementos que compõem tudo isso. Pense no universo, pense nas galáxias distantes da Terra. Pense em qualquer criação. Pense nas coisas que você vê dos seres criados na natureza. Então, toda a criação, tudo aquilo que você vê, que é criação de Deus, acredite que Jesus o participou de todas elas, e principalmente também da criação do homem. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O façamos ali está no plural, então quer dizer que teve participação de outras pessoas nesta criação do homem. Deus, ele não criou o homem sozinho. Teve a participação tanto do Pai, como do Filho e como também do Espírito Santo. Então veja só, que os três estavam ali junto, numa mesma harmonia. Então Jesus participou da criação de todas as coisas. Tudo que você pensar de criação na terra, no céu, no universo, os elementos também, o mar, o sol, o vento, a lua, as árvores, os animais, Jesus participou dessa criação e também da própria criação do homem. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali Jesus estava também ali, fazendo parte disso. Então, não dá para negar a pré-existência de Jesus. Jesus, assim como Deus é eterno, Jesus também, ele é eterno. Ele se declarou que ele é eterno. João capítulo de número 8, versículo 52. Nas palavras de Jesus, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso são palavras de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é fato, isso é prova da sua pré-existência. Não dá para negar isso. A existência de Jesus, ela é categoricamente confirmada pela santa e poderosa palavra de Deus. Então que fique aqui esta reflexão para o nosso pensamento, para o nosso entendimento e para a nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é eterno também. Assim como Deus é eterno, Jesus é eterno. Isso é fato, isso é real. É a palavra viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta semana, semana de reflexão bíblica, falando sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, que Deus
seja louvado na sua vida e também na vida da sua família. Uma excelente semana para você e também para sua família, em nome de Jesus.